Bem, para demonstrar o uso da biblioteca Next Networks, eu fiz o uso do problema do menor caminho, onde visa encontrar o menor caminho entre os vértices do gráfico. Aqui é um exemplo do que eu já consegui gerar. Eu criei os 7 vértices de A a F e dei uma distância para alguns para criar rota entre alguns deles. Vamos ver aqui na biblioteca. Bom, primeiro importa a biblioteca Networks, cria o gráfico vazio e define os vértices. Então aqui eu defini os 7 vértices, A, B, C, D, E, F, e defini também a distância de algumas arestas entre eles. Ou seja, definir a distância entre A e B, no caso eu defini que é 3, entre B e E, que é 5, e assim sucessivamente, criando algumas ligações entre eles, e depois adicionei elas ao gráfico. Adicionei os vértices e as arestas ao gráfico, e assim eu consigo verificar a parte da biblioteca, dando um start path, qual o menor caminho entre dois pontos desse gráfico. Ou seja, se eu pegar aqui o próprio A, e pegar até o G, ele vai dar o menor caminho, que é AFG. A gente vai rodar aqui para olhar o gráfico, o menor caminho entre A e G. Então, outro caminho possível seria esse aqui, AB. AB é FG, mas é bem maior. 3, 5, 3, 1. Também poderia ser ABCDE, também é bem maior. Outra informação também que a gente consegue tirar a partir da biblioteca é qual o tamanho do caminho. No caso aqui, eu tenho que substituir para A e G. Então, qual o tamanho do caminho entre A e G? É um caminho de tamanho 2, ou seja, FG. Para plotar o gráfico, a gente separa os pesos, ou seja, as distâncias, separa as arestas que por onde passa o caminho e define a cor dos vértices, ou seja, os vértices que faz parte do caminho define na cor verde, e os vértices que não fazem parte do caminho fica na cor amarela. A mesma coisa as arestas que são na cor verde, que são na cor vermelha fazem parte do caminho, as que são na cor preta não fazem parte do caminho. Usando a biblioteca, a gente faz o plot definindo a cor dos vértices e a cor das arestas, a partir dos dois arrays aqui que foi construído, percorrendo os vértices e as arestas do gráfico. No caso das posições, como não foi pensado aqui só no menor caminho, a gente não definiu posições, então está pegando posições aleatórias aqui para cada ponto do gráfico. Então, cada vez que eu gero de novo, ele cria um novo gráfico em posições aleatórias. E aqui ele define a label de cada aresta. A label passo o array de pesos, ou seja, é o array com a distância. Ele coloca como label na aresta. Então cada aresta tem uma label
é um peso. O peso seria a distância entre os dois vértices. Então, no caso, a gente aqui entre o vértice C e D tem um peso 4, ou seja, uma distância 4. Então, aqui a gente conseguir usar instanciar o gráfico, definir os vértices, as arestas, calcular o menor caminho, calcular a distância desse caminho, tudo usando a biblioteca Networks. Ou seja, ela já facilita bem a implementação desses cálculos. Consigo pegar só as distâncias aqui, consigo fazer o plot separadamente, definindo os parâmetros que eu quero. Ou seja, eu consigo, aqui eu peguei só os vértices e separei em cores diferentes para os que o caminho passa e pelos que o caminho não passa. A mesma coisa para as arestas. Separei em cores diferentes para onde o caminho passa e para onde o caminho não passa. E a partir disso eu consigo plotar separando com as cores separadas nesses dois pontos. Consigo plotar em um gráfico só o caminho.